Com este vídeo, temos como objetivo a demonstração de várias propostas dadas por geólogos desde o início do estudo da Terra até aos dias de hoje. Pretendemos também explicar os porquês e como é que funciona a Terra no seu interior e na movimentação das suas placas, e de como as várias propostas se complementaram, facilitando a chegada a uma conclusão. Por outras palavras, a evolução da deriva dos continentes. Antes da teoria da deriva dos continentes apresentada por Wegener, que todos nós conhecemos hoje, muitos geólogos tentaram desenvolver teorias para justificar a dinâmica terrestre. O primeiro deles seria Abraham Werner, que, segundo este geólogo alemão, a Terra primitiva possuía um núcleo assimétrico coberto por um oceano cujas águas continham todo o material indispensável para a formação da crosta terrestre. Assim sendo, a superfície terrestre teria resultado de um recuo geral e gradual das águas, o neptunismo. Ainda, segundo Werner, a Terra esteve sujeita a grandes catástrofes, nomeadamente a vulcanismos, inundações, sismos, etc., que alteraram a sua morfologia. Georges Cuvier admitiu que a Terra tem uma atividade cíclica, sendo cada ciclo separado por catástrofes que eliminam os seres vivos existentes das várias regiões do planeta. Segundo este, a morfologia de algumas zonas resultavam de um movimento lateral devido a fenómenos de contração ocorridos durante o arrefecimento da Terra, ou seja, o contracionismo. James Hutton defende o uniformitarismo, com base na observação dos fenómenos atuais, e sugere que o presente é a chave da interpretação do passado. Charles Lyell foi o grande impulsionador do desenvolvimento do uniformitarismo de Hutton. Ele defendia que os continentes e os oceanos permaneciam inalterados desde a sua formação, ou seja, o permanentismo. Por último temos Frank Bursley Taylor, que propôs que teria ocorrido uma deriva continental desde os polos até o Equador. Este tipo de movimento teria originado grandes cadeias montanhosas situadas paralelamente ao Equador. Segundo este autor, a hipótese contracionista, como teoria, explicava que a formação de cadeias montanhosas recentes não deveria ser considerada, uma vez que o calor interno da Terra não teria grandes variações em épocas recentes. Podemos concluir que a teoria de Wegener foi a mais completa e aceite, mas já desde o século XVIII que vários geólogos tentaram estudar a formação da Terra e a sua complexidade. Como já estudámos antes, os continentes nem sempre estiveram dispostos da maneira que conhecemos hoje em dia. O geofísico Alfred Wegener foi o primeiro a propor a mobilidade dos continentes, com um conjunto de provas e argumentos que suportassem a teoria, tais como argumentos geofísicos. São a ocorrência de movimentos horizontais, comprovados pela existência de cadeias montanhosas recentes, como por exemplo os Alpes e os Himalaias. Argumentos geodésicos. Variação da unidade da alteração geográfica com a altitude e a longitude. Argumentos paleoclimáticos. Ao encontrar vestígios de glaciares em continentes como clima tropical, Wegener admitiu que no passado estes continentes ocupariam outra posição possivelmente mais próxima da Antártida. Argumento paleontológico. O meteorologista constatou também que fósseis muitas vezes encontrados em certos locais indicavam um clima muito diferente do clima dos dias de hoje. Argumento geológico. Rochas com a mesma idade e do mesmo tipo ter-se-iam formado ao mesmo tempo numa altura em que os continentes tinham estado juntos. Com todos estes argumentos, Wegener conseguiu provar que no final da era paleozoica, há cerca de 250 milhões de anos, os atuais continentes estariam juntos formando um único supercontinente designado por Pangeia, rodeado por um oceano, a Pantalassa. Ao longo das eras Mesozoica e Cenozoica, a separação dos continentes foi continuando até atingirem as formas e as posições atuais. Nos pontos de ruptura dos blocos continentais ter-se-iam formados novos oceanos, enquanto os antigos fundos oceânicos seriam reciclados no interior da Terra. Podemos constatar que a hipótese de Wegener era apoiada por um grande número de dados, mas na verdade faltava-lhe o motor responsável pela deriva, sendo esta a grande crítica feita à teoria de Wegener. Wegener não conseguiu justificar a sua teoria devido à não apresentação de um mecanismo plausível que justificasse a movimentação das massas continentais. A justificação apresentada era que os continentes eram massas menos densas, suportadas por massas mais densas, gerando assim a sua deriva.
As críticas feitas aos argumentos paleontológicos foram que estes perderam muita credibilidade devido à descoberta de fósseis glossoptéris na Sibéria, contrariando Wegener, que relacionava estes fósseis apenas no hemisfério sul. As críticas feitas aos argumentos geológicos foram que, como explicaria Wegener, que só após 100 milhões de anos a Pangeia se começasse a desagregar. Sem resposta para esta pergunta e sem estudos comparativos, tanto ao nível litológico e orogénico, o cientista alemão foi fortemente criticado. As críticas feitas aos argumentos geofísicos foram que a teoria da isostasia apenas justificava os movimentos verticais, não sendo a explicação para os movimentos horizontais suportada por dados convincentes. Aos argumentos geodésicos foi o ritmo de separação entre a Europa e a Groenlândia, apresentavam erros de cálculo, sendo alvo de sérias críticas e de incógnitas. Sendo assim, a comunidade científica do início do século XX não estava receptiva à transformação da visão permanentista para mobilista. A teoria da tectónica de placas surge após a Segunda Guerra Mundial devido aos avanços tecnológicos dos sonares que permitiram estudar os fundos oceânicos. O que faz mover estas placas litosféricas é o calor interno da Terra, mais propriamente em correntes de convecção, começando no rift, renovando os fundos oceânicos, levando estes até a uma fossa ou uma cadeia montanhosa. Falando por outras palavras, as placas, para que estas se possam mover, flutuam no magma. Para uma melhor percepção, está aqui um exemplo do que acontece no nosso dia-a-dia, e que é o mesmo que acontece com as placas. A pressão da panela faz a tampa levantar com as trocas de energia que existem entre a pressão e a água. Existem várias hipóteses e teorias para além da teoria da tectónica de placas. Por exemplo, Samuel Warren Curry contra-argumentou com a sua teoria da expansão terrestre. Este dizia que as falhas transformantes resultavam da expansão da Terra, que não existe subducção, que a formação de montanhas deriva da expansão terrestre e que o encaixe perfeito entre os continentes só seria possível com base na teoria dele. O primeiro exemplo é que as montanhas formam-se devido ao crescimento da Terra, que faz com que a Terra mude a sua geometria. A crosta é forçada a esticar a zona mais superficial, que se encontra em regime frágil e irá formar fendas. Durante este processo, as extremidades separam-se, formando baías e vales. A zona mais superficial da crosta enruga-se e forma montanhas. O argumento mais plausível será este em que se encolhesse a Terra, deixando as placas oceânicas reentrarem nos rifts de onde foram surgindo, a crosta continental iria encaixar perfeitamente e formar a superfície total e uma Terra mais pequena. A teoria da tectónica de placas é incapaz de comprovar isso, pois defende que, ao longo do tempo, os continentes se juntam e afastam, o que também implica chocarem entre si. Todos estes fenómenos alteram as suas formas dos continentes.